Graça e paz a todos. Sermão de George Whitefield, As Artimanhas de Satanás. Primeiros Coríntios 2:11. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós, pois não ignoramos seus ardis. A ocasião dessas palavras foi a seguinte: na igreja de Corinto havia uma pessoa infeliz que havia cometido tal incesto como nem sequer era mencionado entre os gentios ao tomar a esposa de seu pai. Mas por causa de sua riqueza, poder ou algumas dessas razões, como muitos criminosos notórios hoje em dia, ele não foi exposto às censuras da igreja. Paulo, portanto, em sua primeira epístola, os repreende severamente por essa negligência da disciplina e os ordena, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando eles se reunirem, para entregar tal pessoa, quem quer que fosse, a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Isto é, eles deveriam excomungá-lo solenemente, que era então comumente atendido com alguma doença corporal. Os coríntios, sendo obedientes ao apóstolo, como filhos queridos, logo receberam essa repreensão, mas, enquanto tentavam corrigir uma falha, infelizmente se depararam com outra, e como antes eram muito gentis e negligentes, agora se comportavam com ele com muita severidade e ressentimento. O apóstolo, portanto, neste capítulo, reprova isso e diz a ele que suficiente para a vergonha do ofensor foi o castigo infligido por muitos, que ele já havia sofrido o suficiente. E isso, portanto, para que ele não seja tentado a dizer como Caim: meu castigo é maior do que posso suportar, ou, para usar as próprias palavras do apóstolo, para que ele não seja engolido por muita tristeza. Eles deveriam, agora que ele havia dado prova de seu arrependimento, perdoá-lo, confirmar seu amor por ele e restaurá-lo com espírito de mansidão, para que Satanás, a cujas bofetadas ele foi agora dado, tentando-o ao desespero, tenha uma vantagem sobre nós. E assim, representando você como impiedoso e cruel, faça com que esse santo nome seja blasfemado, pela qual você é chamado, pois não ignoramos seus ardis. Sabemos muito bem quantas maneiras sutis ele tem de desviar e enganar homens descuidados e irrefletidos. Portanto, coloque as palavras em relação ao contexto. Mas como Satanás tem muitos ardis e como sua aljava está cheia de outros dardos venenosos, além daqueles que ele atira em nós para nos levar ao desespero, devo, no seguinte discurso, primeiro, observar brevemente quem devemos entender por Satanás, e segundo, mostrar a você quais são os principais artifícios que ele geralmente usa para afastar os convertidos de Cristo, e também prescrever alguns remédios contra eles. Primeiro, quem devemos entender por Satanás? A palavra Satanás, em seu significado original, significava adversário, e em sua aceitação geral, é usado para apontar para nós o chefe dos demônios, que, por se esforçar para ser como Deus, foi expulso do céu e agora é permitido, com o resto de suas maldades espirituais nas alturas, para andar para cima e para baixo procurando a quem possa tragar. Ouvimos falar dele imediatamente após a criação, quando na forma de uma serpente ele estava à espreita para enganar nossos primeiros pais. Ele é chamado de Satanás no livro de Jó, onde nos é dito que, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio entre eles. Como a Escritura também fala no livro de Crônicas, e Satanás induziu Davi a numerar o povo. No Novo Testamento, ele está sob diferentes denominações. Às vezes ele é chamado de maligno porque ele é mau em si mesmo e nos tenta ao mal. Às vezes, o príncipe do poder do ar e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, porque ele reside principalmente no ar e em todo o mundo, e disse que todos os que não são nascidos de Deus jazem no maligno. Ele é um inimigo de Deus e da bondade. Ele é um odiador de toda a verdade. Por que mais ele caluniou Deus no paraíso? Por que ele disse a Eva: certamente você não morrerá?
E porque ele prometeu dar todos os reinos do mundo e as glórias deles a Jesus Cristo se ele se prostrasse e o adorasse. Ele está cheio de malícia, inveja e vingança. Por que outros motivos poderiam induzi-lo a molestar um homem inocente no paraíso? E por que ainda ele está tão inquieto em suas tentativas de nos destruir que não lhe fizemos mal? Ele é um ser de grande poder, como aparece em sua capacidade de agir na imaginação de nosso bendito Senhor, de modo a apresentar para ele todos os reinos do mundo e as glórias deles em um momento, como também ao carregar seu corpo sagrado pelo ar até o pináculo do templo, e ele dirigindo um rebanho de porcos tão furiosamente para o fundo. Não, tão grande é o seu poder que não duvido, foi Deus que o deixou usar toda a sua força, mas ele poderia virar a terra de cabeça para baixo ou tirar o sol de sua orbe. Mas o que mais o destaca é a sua sutileza. Por não ter poder dado a ele de cima para nos levar à força, ele é obrigado a esperar por oportunidades para nos trair e nos pegar com astúcia. Ele, portanto, fez uso da serpente, que era mais sutil do que todos os animais do campo, a fim de tentar nossos primeiros pais. E, portanto, dele é dito no Novo Testamento que fica à espreita para enganar. E nas palavras do texto, o apóstolo diz: não ignoramos seus ardis, implicando assim que corremos mais perigo de ser seduzidos por sua política do que dominados por seu poder. A partir desta breve descrição de Satanás, podemos facilmente julgar de quem são filhos que amam mentir, que falam mal e caluniam o próximo, e cujos corações estão cheios de orgulho, sutileza, malícia, inveja, vingança e toda falta de caridade. Certamente eles têm Satanás como pai. Conhecem os temperamentos de Satanás e praticam as suas obras. Mas, se eles vissem a si mesmos ou a Satanás como ele é, não poderiam deixar de ficar aterrorizados com sua própria semelhança e se abominar no pó e nas cinzas. Mas a justiça de Deus, em permitir que sejamos tentados, é justificada pelas seguintes considerações: que estamos aqui em estado de desordem, que ele prometeu não permitir que fôssemos tentados acima do que somos capazes de suportar. E não apenas isso, mas ao que vencer ele dará a coroa da vida. Os próprios santos anjos, ao que parece, já foram julgados se seriam fiéis ou não. O primeiro Adão foi tentado mesmo no paraíso. E Jesus Cristo, aquele segundo Adão, embora fosse um filho, foi levado como nosso representante pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E não há um único santo no paraíso, entre a boa comunhão dos profetas, a gloriosa companhia dos apóstolos, o nobre exército de mártires e os espíritos dos justos aperfeiçoados, que quando aqui na terra não foram atacados pelos dardos inflamados daquele perverso maligno, o diabo, o que então tem sido o lote comum de todos os filhos de Deus e dos anjos, ou melhor, do próprio eterno Filho de Deus. E portanto, uma vez que não podemos deixar de ser tentados, a menos que possamos desfazer a natureza humana em vez de nos lamentarmos de nossa condição, deveríamos estar perguntando: em que momento de nossas vidas Satanás nos ataca mais violentamente? E quais são esses ardis dos quais ele comumente se serve para obter uma vantagem sobre nós? Quanto à primeira pergunta, em que época da vida? Eu respondo: devemos esperar ser tentados por ele em um grau ou outro durante toda a nossa vida. Por ser esta vida uma guerra contínua, nunca devemos esperar descansar de nosso adversário espiritual, o diabo, ou dizer: nosso combate com ele terminou, até que com nosso bendito Mestre abaixemos nossas cabeças e desistamos. Mas desde o momento de nossa conversão, ou primeiro entrando na vida espiritual, é o momento mais crítico em que ele, na maioria das vezes, nos ataca violentamente, bem sabendo, se ele pode impedir nossa partida, ele pode nos levar cativo à sua vontade. Somos advertidos particularmente, quando vamos servir ao Senhor, a preparar nossas almas para a tentação. Então deve, em resposta a outra pergunta, passar para a segunda coisa geral proposta e apontar essas artimanhas que Satanás geralmente usa em nossa primeira conversão
a fim de obter uma vantagem sobre nós. Mas deixe-me observar a você que tudo que será proferido no discurso a seguir é designado apenas para aqueles que realmente entraram na vida divina, e não para quase cristãos carnais, que têm a forma da piedade, mas nunca sentiram o poder dela em seus corações. Tendo essa premissa, o primeiro dispositivo que mencionarei, do qual Satanás faz uso, é nos levar ao desespero. Quando Deus o Pai desperta um pecador pelos terrores da lei, e por seu Espírito Santo o convence do pecado a fim de conduzi-lo a Cristo e mostrar-lhe a necessidade de um Redentor, então Satanás geralmente ataca e agrava essas convicções a tal ponto que faz o pecador duvidar de encontrar misericórdia por meio do mediador. Assim, em todas as suas tentações do Santo Jesus, ele visava principalmente fazê-lo questionar se ele era o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, faça isso e aquilo. Com muitos desses pensamentos desanimadores, sem dúvida, ele encheu o coração do grande apóstolo Paulo, quando ele continuou 3 dias sem comer pão nem beber água. E, portanto, ele fala por experiência quando diz nas palavras do texto, não ignoramos seus ardis, que ele se esforçaria para levar a pessoa incestuosa ao desespero. Mas nenhum de vocês seja influenciado por ele a ponto de perder a esperança de encontrar misericórdia, pois não é a grandeza ou o número de nossos crimes, mas a impenitência e a incredulidade que provarão nossa ruína. Não, nossos pecados foram mais numerosos do que os cabelos de nossa cabeça, ou de uma morte mais profunda do que o escarlate mais brilhante. No entanto, os méritos da morte de Cristo são infinitamente maiores, e a fé em seu sangue os tornará brancos como a neve. Responda sempre, portanto, às suas sugestões desesperadas, como fez o nosso bendito Senhor, com está escrito. Diga a ele que você sabe que seu Redentor vive sempre para fazer intercessão por você, que o Senhor recebeu dele o dobro por todos os seus crimes. E embora você tenha pecado muito, não é por isso que você deve se desesperar, mas apenas porque você deve amar muito, tendo sido tão perdoado. Uma segunda artimanha que Satanás geralmente usa para obter vantagem sobre os jovens convertidos é tentá-los a presumir ou a pensar mais alto de si mesmos do que deveriam. Quando uma pessoa experimentou por algum tempo a boa palavra da vida e sentiu os poderes do mundo por vir, ela é comumente, como de fato pode ser, muito transportada com aquela mudança repentina que encontra em si mesma. Mas então, Satanás não vai querer em tal momento inflá-lo com uma grande presunção de suas próprias realizações, como se ele fosse uma grande pessoa, e o tentará a desprezar seus irmãos como se ele fosse mais santo do que eles. Preste atenção, portanto, e tenhamos cuidado com esta artimanha de nosso adversário espiritual, pois como antes da honra está a humildade, um espírito altivo geralmente precede a queda, e Deus é obrigado, quando sob tais circunstâncias, a nos enviar algumas visitas humilhantes ou permitir que caiamos, como ele fez com Pedro, em algum pecado grave, para que possamos aprender a não ser muito elevados. Para verificar, portanto, todas as sugestões de orgulho espiritual, consideremos que não apreendemos a Cristo, mas fomos apreendidos por Ele, que não temos nada além do que recebemos, que somente a graça gratuita de Deus fez a diferença entre nós e os outros. E se Deus nos deixasse com o engano de nossos próprios corações por um momento, deveríamos nos tornar fracos e perversos como outros homens. Devemos considerar ainda que ter orgulho da graça é a maneira mais fácil de perdê-la, porque Deus resiste aos soberbos e dá mais graça somente aos humildes. E fomos dotados com as perfeições dos serafins. No entanto, se estivéssemos orgulhosos dessas perfeições, elas apenas nos tornariam demônios mais talentosos. Acima de tudo, devemos orar sinceramente a Deus Todo-Poderoso para que possamos aprender de Jesus Cristo a sermos humildes de coração. Que sua graça, pela sutileza e engano de Satanás, pode não ser nosso veneno, mas para que possamos sempre pensar sobriamente de nós mesmos. Uma terceira artimanha que devo mencionar,
que Satanás geralmente usa para obter uma vantagem sobre nós é para nos tentar a inquietação e ter pensamentos hostis sobre Deus quando estamos mortos e estéreis em oração. Embora este seja um termo não compreendido pelo homem natural, ainda assim, quem quer que esteja entre vocês, que passou pelas dores do novo nascimento, eles sabem muito bem o que quero dizer quando falo de morte e secura em oração. E não duvido, mas muitos de vocês, entre os quais não estou pregando o reino de Deus, estão neste exato momento trabalhando sob ele. Pois quando as pessoas são despertadas pela primeira vez para a vida divina, porque a graça é fraca e a natureza forte, Deus frequentemente se agrada em conceder-lhes algumas iluminações extraordinárias de seu Espírito Santo. Mas quando eles se tornam homens mais perfeitos em Cristo, então ele frequentemente parece deixá-los sozinhos. E não apenas isso, mas permite que uma terrível morte e pavor os dominem. Nessas ocasiões, Satanás não desejará vexá-los e tentá-los à impaciência para grande desconforto de suas almas. Mas não tenham medo, pois isso não é mais do que o seu bendito Redentor. Aquele imaculado Cordeiro de Deus sofreu diante de você. Testemunhe sua amarga agonia no jardim, quando sua alma estava extremamente triste até a morte, quando ele suou grandes gotas de sangue caindo no chão, quando o sentido da divindade foi extraído dele, e Satanás, com toda a probabilidade, teve permissão para colocar todos os seus terrores diante dele. Alegrem-se, portanto, meus irmãos, quando caírem nas mesmas circunstâncias, sabendo que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Considere que é necessário que tais provações internas venham para nos desmamar do amor imoderado da devoção sensata e nos ensinar a seguir a Cristo não apenas por seus pães, mas por um princípio de amor e obediência. Com paciência, portanto, possuam suas almas e não fiquem apavorados com as sugestões de Satanás. Persevere ainda em buscar a Jesus no uso dos meios, ainda que seja doloroso. E embora por causa da esterilidade da alma, você pode ficar de luto o dia todo. Considere que o Senhor está com você, embora atrás da cortina, como ele estava com Maria no sepulcro, embora ela não soubesse. Que ele foi retirado, mas por um tempo, para tornar sua próxima visita mais bem-vinda. Embora agora ele pareça carrancudo e olhe para trás, como fez com a mulher cirofenícia, no entanto, se você como ela, ou o cego Bartimeu, clama com tanto mais fervor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, ele será dado a conhecer a você novamente, seja no templo, seja no partir do pão ou de outra maneira. Mas entre todas as artimanhas que Satanás usa para obter uma vantagem sobre nós, não há nenhum que ele seja mais bem-sucedido ou pelo qual ele entristece mais os filhos de Deus do que uma quarta artimanha que vou mencionar. Ele está incomodando você com pensamentos blasfemos, profanos e incrédulos, e às vezes a tal ponto que são tão atormentadores quanto a tortura. Alguns, de fato, são capazes de imputar todos esses maus pensamentos a uma desordem do corpo. Mas os que sabem alguma coisa da vida espiritual podem informar-vos com maior certeza que pela generalidade procedem daquele perverso, o diabo, que sem dúvida tem poder dado a ele de cima tanto agora quanto antigamente para desordenar o corpo como ele fez com o de Jó, para que ele possa, com mais segredo e sucesso, trabalhar, perturbar e atormentar a alma. Você que sentiu seus dardos inflamados pode subscrever a verdade disso e, por experiência fatal, pode dizer quantas vezes ele lhe ordenou: amaldiçoa Deus e morre, e lançou em seus pensamentos 1000 sugestões blasfemas, mesmo em sua mente, retiros mais secretos e solenes. Eu apelo para suas próprias consciências. Alguns de vocês, quando levantaram as mãos santas em oração, não foram importunados com uma multidão das mais horríveis insinuações, que muitas vezes foram tentados a se levantar de joelhos e foram levados a acreditar que suas orações eram uma abominação para o Senhor? Quando o resto de seus irmãos cristãos, você se reuniu ao redor da mesa sagrada e tomou os símbolos sagrados do corpo e sangue mais benditos de Cristo em suas mãos,
Em vez de lembrar a morte de seu Salvador, você não se pegou expulsando maus pensamentos, como Abraão estava afastando os pássaros que vieram devorar seu sacrifício, e portanto ficou apavorado com medo de ter comido e bebido sua própria condenação, mas não se maravilhe, como se algo estranho lhe acontecesse, pois este tem sido o lote comum de todos os filhos de Deus. Lemos, mesmo no tempo de Jó, que quando os filhos de Deus vieram para comparecer diante de seu Criador no culto público, Satanás também veio entre eles para perturbar suas devoções. E não pense que Deus está zangado com você por esses pensamentos distrativos, embora sempre tão blasfemos. Não, ele sabe que não é você, mas Satanás trabalhando em você. E, portanto, não obstante, ele pode estar descontente e certamente o punirá. Ainda assim, ele terá misericórdia e recompensará você. E embora seja difícil fazer as pessoas em suas circunstâncias acreditarem nisso, no entanto, não duvido que você seja mais aceitável a Deus ao realizar seus santos deveres em meio a tais distrações involuntárias do que quando você é envolvido pela devoção, por assim dizer, no terceiro céu, pois você está sofrendo assim como fazendo a vontade de Deus ao mesmo tempo. É como os servos de Neemias na construção do templo, estão segurando uma espátula em uma mão e uma espada na outra. Não seja expulso do uso de qualquer ordenança, seja qual for, por causa dessas sugestões abomináveis. Pois então, você permite que Satanás obtenha a vantagem desejada sobre você, sendo seu objetivo principal por esses pensamentos fazer você cair com os meios da graça, e para tentá-lo a acreditar que você não agrada a Deus por nenhuma outra razão, senão porque você agrada a si mesmo. Em vez disso, persevere no uso da sagrada comunhão e todos os outros meios, quaisquer que sejam. E quando essas tentações produzirem em você aquela resignação pela qual foram permitidas, Deus o visitará com novos sinais de seu amor, como ele conheceu Abraão quando ele voltou do massacre dos 5 reis, e enviará um anjo do céu, como fez com seu filho Jesus, com o propósito de fortalecê-lo. Até agora, observamos apenas as artimanhas que Satanás usa imediatamente por si mesmo. Mas há uma quinta que devo mencionar, tentando-nos por nossos amigos e parentes carnais. Esta é uma das artimanhas mais comuns, bem como os mais engenhosos que ele usa para atrair jovens convertidos de Deus. Pois quando ele não pode prevalecer sobre eles sozinho, ele tentará o que pode fazer pela influência e mediação de outros. Assim ele tentou Eva para que ela pudesse tentar Adão. Assim, ele incitou a esposa de Jó a dizer-lhe: amaldiçoe a Deus e morra. E assim ele fez uso da língua de Pedro para persuadir nosso bendito Senhor a se poupar e assim recusar aqueles sofrimentos pelos quais poderíamos ser preservados de sofrer a vingança do fogo eterno. E assim, nestes últimos dias, ele frequentemente incita nossos amigos mais íntimos e mais queridos para nos dissuadir de seguir aquele caminho estreito, o único que leva à vida eterna. Mas nosso bendito Senhor nos forneceu uma resposta suficiente para todas essas sugestões. Coloquem-se atrás de mim, meus adversários, pois caso contrário, eles serão uma ofensa para você. E a única razão pela qual eles dão tal conselho é porque eles não favorecem as coisas que são de Deus. Quem, portanto, entre vocês está decidido a servir ao Senhor, prepare suas almas para muitas tentações como estas, pois é necessário que tais ofensas venham para testar sua sinceridade, para nos ensinar a deixar o homem e para ver se abandonaremos tudo para seguir a Cristo. De fato, nossos modernizadores do cristianismo nos persuadiram de que o Evangelho foi calculado apenas por cerca de 200 anos, e que agora não há necessidade de odiar pai e mãe ou de ser perseguido por causa de Cristo e seu Evangelho. Mas tais pessoas erram, não conhecendo as Escrituras e o poder da piedade em seus corações. Pois todo aquele que recebe o amor de Deus na verdade dele, descobrirá que Cristo veio para enviar não a paz, mas uma espada sobre a terra, tanto agora como sempre. Que o sogro seja contra a nora nestes últimos dias, assim como nos tempos primitivos. E que se quisermos viver piedosamente em Cristo Jesus, devemos, então agora,
de amigos e parentes carnais, sofrer perseguição. Mas o diabo tem uma sexta artimanha, que é tão perigosa quanto qualquer uma das anteriores, por não nos tentar de forma alguma, ou melhor, por se retirar por um tempo, a fim de vir sobre nós em uma hora em que não pensamos nisso. Assim, é dito que ele deixou Jesus Cristo apenas por uma temporada. E nosso bendito Senhor nos mandou vigiar e orar sempre para que não entremos em tentação, implicando assim que Satanás, quer pensemos nisso ou não, está sempre procurando como ele pode nos devorar. Se, portanto, nos comportarmos como bons soldados de Jesus Cristo, devemos estar sempre em guarda e nunca pretender depor nossas armas espirituais de oração e vigilância até que nossa guerra seja concluída pela morte. Pois se o fizermos, nosso Amaleque espiritual rapidamente prevalecerá contra nós. E se ele nos deixou? É apenas por um tempo, ainda um pouco, e como um leão rugindo, com fúria dobrada, ele irromperá sobre nós novamente. Por mais covarde que seja o diabo, ele raramente nos deixa na primeira investida. Como ele seguiu nosso bendito Senhor com uma tentação após a outra, ele trará seus servos. E a razão pela qual ele não renova seus ataques é, às vezes, porque Deus sabe que ainda somos fracos e incapazes de suportá-los. Às vezes, porque nosso grande adversário pensa em nos atacar em uma época mais conveniente. Cuide cuidadosamente do seu coração, ó cristão. E sempre que você perceber que está caindo em um sono espiritual, diga, como Cristo a seus discípulos: levanta-te, minha alma, porque dormes. Acorda, acorda, fortaleça-se, vigie e ore. Caso contrário, os filisteus estarão sobre você e o levarão para onde você não quer. Infelizmente, esta vida é um tempo para deitar e dormir. Levanta-te e invoca o teu Deus. Teu inimigo espiritual não está morto, mas espreita em algum lugar secreto procurando uma oportunidade conveniente para te trair. Se você deixar de lutar com ele, deixará de ser amigo de Deus. Tu deixas de seguir aquele caminho estreito que conduz à vida. Assim, tenho me esforçado para apontar a você algumas dessas artimanhas que Satanás geralmente usa para obter uma vantagem sobre nós. Muitas outras existem, sem dúvida, que ele costuma usar, mas estas, devido à minha juventude e falta de experiência, ainda não posso informá-lo. Aqueles que foram listados por muitos anos a serviço de seu mestre e lutaram sob sua bandeira contra Amaleque espiritual, são capazes de descobrir mais de suas artimanhas. E sendo tentados em todas as coisas como seus irmãos, podem em todas as coisas aconselhar e socorrer os que são tentados. Enquanto isso, deixe-me exortar meus jovens companheiros soldados, que como eu estão apenas entrando no campo de batalha, a não desanimarem com a prova de fogo com a qual devem ser julgados, se eles seriam achados fiéis a Jesus Cristo. Vejam, meus queridos e amados irmãos, pelo que foi entregue que nosso caminho através do deserto deste mundo para a Canaã celestial está rodeada de espinhos e que há filhos de Anak a serem combatidos antes que vocês possam possuir a terra prometida. Mas não deixe que estes, como tantos falsos espiões, o desencorajem de subir para lutar nas batalhas do Senhor. Mas diga como Caleb e Josué: não, mas subiremos, pois podemos vencê-los. Jesus Cristo, o grande capitão da nossa salvação, tem em nosso lugar e como nosso representante confundido o grande inimigo da humanidade, e não temos nada a fazer a não ser lutar bravamente sob sua bandeira e continuar de conquista em conquista. Nossa glória não consiste em sermos isentos, mas em suportar as tentações. Bem-aventurado o homem, diz o apóstolo, que suporta a tentação. E novamente, irmãos, considerem toda alegria quando vocês caem em várias tentações, e naquela forma perfeita que nosso bendito Senhor nos prescreveu, nós somos ensinados a orar, não tanto para sermos libertos de toda a tentação, mas do mal dela. Enquanto estamos deste lado da eternidade, é necessário que as tentações venham, e sem dúvida, Satanás desejou ter todos nós para nos peneirar como trigo. Mas por que devemos temer?
pois aquele que é por nós é muito mais poderoso do que todos os que estão contra nós, Jesus Cristo. Visto que Cristo está intercedendo por nós, a quem devemos temer? E já que ele prometeu nos tornar mais que vencedores, de quem devemos ter medo? Não, embora uma multidão de demônios esteja disposta contra nós, não tenhamos medo. Embora deva surgir a mais ardente perseguição contra nós, ainda assim vamos colocar nossa confiança em Deus. Embora Satanás e o resto de seus espíritos apóstatas sejam poderosos, quando comparados a nós, no entanto, se colocados em competição com o Todo-Poderoso, eles são tão fracos quanto os vermes mais cruéis. Deus os reservou a todos em cadeias de escuridão até o julgamento do grande dia. Tanto quanto ele permitir, eles irão, mas não mais longe. E onde ele quiser, ali permanecerão seus orgulhosos desígnios maliciosos. Lemos no Evangelho que, embora uma legião deles possuísse um homem, eles não podiam destruí-lo, nem poderiam entrar em um porco sem primeiro ter permissão dada a eles de cima. É verdade que muitas vezes descobrimos que eles nos frustram quando somos agredidos por eles. Mas sejamos fortes e muito corajosos, pois embora eles machuquem nossos calcanhares, nós por fim machucaremos suas cabeças. Ainda um pouco, e aquele que há de vir virá, e então veremos todos os nossos inimigos espirituais colocados sob nossos pés. O que eles fazem contra nós, como tantos grandes Golias, contudo, se pudermos sair como o moço Davi, no nome e na força do Senhor dos Exércitos, podemos dizer: ó Satanás, onde está o teu poder? Ó espíritos caídos, onde está a sua vitória? Iremos por fim ferir suas cabeças. Ainda um pouco, e aquele que há de vir virá. Mais uma vez, portanto, e para concluir, sejamos fortes e muito corajosos, e vistamos toda a armadura de Deus para que possamos resistir aos dardos inflamados do maligno. Renunciemos a nós mesmos e ao mundo, e então tiraremos a armadura em que ele confia, e ele não encontrará nada em nós para ceder suas tentações. Devemos então impedir seus desígnios maliciosos, e estando dispostos a sofrer nós mesmos, precisaremos que menos sofrimentos nos sejam enviados do alto. Vamos ter nossos lombos cingidos com a verdade, e por capacete a esperança da salvação, orando sempre com toda a súplica. Acima de tudo, tomemos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador dela. Amém.